Irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor. É um prazer e é um privilégio ter a oportunidade de compartilhar uma porção da palavra de Deus. Por isso, nesta hora, eu quero te convidar, querida Igreja Coefac, a quem tenho um apreço, a quem tenho carinho e por quem fui e sou amada. Quero deixar aqui minha gratidão ao pastora Luzia e ao pastor Gilberto pela oportunidade de compartilhar, mesmo de tão longe, a palavra do Senhor. Estou em Rondônia e desta terra quero dizer que temos vivido, esperado a grande salvação do Senhor pelo que estamos passando. Amém? Queridos, abre por favor a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 10 a 12 e depois vamos ler 18 e alguns perto do 18 e vamos assim discorrer sobre a palavra de Deus. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. Capítulo 4 de Provérbios, nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ouça, meu filho, aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e eu encaminhei por veredas retas. Agora nós vamos ler a partir do versículo 18, que diz o seguinte: A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe onde tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção nas minhas palavras. Nunca as percas de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Amém? Até aí. Eu quero pedir para que você mantenha o aplicativo ou a Bíblia perto, porque nós vamos entrar nesse texto algumas vezes durante a explanação da palavra. Queridos, a mensagem que eu trago para hoje é o caminho proposto por Deus. Nós temos no livro de Provérbios, o livro de sabedoria, onde o sábio traz conceitos maravilhosos, permanentes, princípios que não mudam. Muitos poderiam chamar provérbios de ditado, que são pequenas sentenças que trazem grande sabedoria, tipo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós vamos ver então que o sábio nesse texto, ele vem na figura de um pai. Nós sabemos que o pai, na cena bíblica, ele tem alguns papéis muito definidos, papéis que trazem a figura patriarcal de uma forma muito respeitada. Então nós temos então este pai que foi um pai zeloso e foi um filho atento e muito amado. No texto ele diz que era um filho especial para sua mãe. E ele então está passando para esse filho, de geração para geração, o conselho aqui contido, até o tempo chamado hoje, chegando à minha geração e às outras gerações vindouras. Então nós temos o conselho do sábio, proposto como o caminho do sábio, o caminho de sabedoria e o caminho do ímpio. Há na Bíblia um termo que se repete várias vezes, e é por isso que eu trouxe esse título. Quando ele não está explícito, ele está implícito, que é a palavra, o termo caminho. Os cristãos do primeiro século da história da igreja, eles eram conhecidos como os do caminho. Olha que interessante. Então nós vamos ouvir essa palavra, ler essa palavra no Velho Testamento, no Novo Testamento, e ainda
já tendo esse termo carregado para a história da igreja, com os cristãos do primeiro século, como aqueles que são do caminho, os do caminho. Olha que interessante. Eu quero te levar por este caminho que o sábio propõe, que o sábio diz. Esse pai zeloso que fala: meu filho, ouça a palavra do seu pai, ouça o equilíbrio do seu pai. Então nós sabemos que a figura do pai era uma figura de autoridade, de respeito, era provedor, era autoridade. Nós vamos encontrar o termo pai desde o início da história, quando nós temos o pai Abraão. E aí Jesus vem trazendo esse termo ainda mais, com mais clareza, quando ele fala o Pai Nosso. Ele fala dessa relação com o Pai: quem vê a mim vê ao Pai. E quando ele vai ensinar a oração, ele já diz: Pai Nosso, o meu Pai, o Pai de vocês. Eu sei que existem pessoas que têm nessa figura paterna, terrena, muitos dissabores, muitas mágoas, muitas feridas, pais abusivos, autoritários, legalistas, e muito sofrimento trouxe para alguns filhos. Mas eu quero dizer que eu estou falando do Pai Celestial, o Pai que zela, o Pai que diz: ainda que seu pai e sua mãe se esqueça de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Jesus, quando veio aos judeus, que não foi aceito pelos judeus, mas a nós que somos enxertadas na videira verdadeira, deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então eu e você temos um Pai Celestial maravilhoso, que é a própria sabedoria. Então, por diversas vezes Jesus vai falar sobre esse relacionamento, e quando chega em João 17, quando ele vai interceder por nós aqui hoje, na era de hoje, quando ele ora pelos discípulos, os que ele conheceu e os que viriam a conhecê-lo no futuro, ele então endossa esse relacionamento e diz: Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então, essa figura de pai na Bíblia tem toda essa conotação. E aí nesse capítulo 4, a sabedoria vem na boca de um pai, que foi um filho amado, especial para sua mãe, e que está aconselhando ao seu filho. Então é como se no texto estivesse dizendo: presta atenção, porque eis aqui um pai, que é de fato um pai, que merece ser ouvido, que merece ser atendido. E ainda assim ele insiste: ouça, meu filho, ouça as palavras e o conselho do seu pai. Então que nós nesse momento possamos ter esse coração e essa predisposição de obedecer o caminho proposto pelo Senhor. Proposto pelo Senhor. Você já reparou que a lógica do conselho é a obediência? O que adianta um conselho se não há obediência, né? Existe até um ditado, um provérbio dos nossos tempos, que diz assim: quem não ouve conselho, ouve coitado. Não sei se você já ouviu isso. E há esse ímpeto de desobediência que às vezes está no coração do menino, do adolescente e do jovem. Mas a lógica do conselho está condicionada à obediência. A obediência desse filho, a obediência dessa filha. Que nós possamos estar atentos a obedecer. E teve uma frase que eu compus no sentido de observar essas coisas, que diz assim: a obediência tem uma consequência, a honra. Vou repetir: a obediência tem uma consequência, a honra. E nós vamos ver aqui o prêmio da obediência que o próprio livro traz, o próprio capítulo 4 traz. Por gentileza, pega aí o seu aplicativo, corre o seu dedo aí. Nós vamos ler o versículo 10 e depois de 20 a 22.
o versículo 10, lá no início, quando ele está começando a pedir essa atenção do filho, ele fala assim: ouça, meu filho, aceite o que digo e você terá vida longa. Quer ter vida longa? Quer ver seus netos? Quer ver sua geração? As gerações vindouras? Ouça o conselho do pai. Aí do 20 ao 22 ele vai dizer o seguinte: nós já está lendo, mas vamos reforçar as consequências da obediência de um filho. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as percas de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Vida longa, vida, saúde. Essas são as consequências de dar ouvido a esse pai maravilhoso. Aí nós vamos continuar observando o que acontece e por que devemos evitar o caminho do ímpio. Me ouça, jovem, me ouça, criança, me ouça, adolescente. O livro de Provérbios vai dizer como é o caminho do ímpio. Versos 14 até o 17. Corre seu dedinho aí ou abre sua Bíblia. Capítulo 4 de Provérbios, 14 a 17. Não siga, esse é o conselho dele. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o e não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem mal. Perdem o sono se não causam a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Esse é o caminho do ímpio. E enquanto eu li esse texto, me veio à mente um texto muito conhecido, que provavelmente você sabe um pouco de cor. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhagens não caem. E tudo que este homem fizer prosperará. Interessante, né? Como que o Salmo 1 veio, como se fosse um espelho. Ele não anda, não para e não se assenta nesse caminho. Ele não inicia a caminhada, porque o primeiro passo para se entrar em alguma situação é você caminhar até aquela situação. Aí você percebe que aquela situação não é uma situação de Deus, não é algo que Deus aprova. Aí você para ainda assim. Aí quando você senta, quando você se assenta diante daquilo, a possibilidade do erro é muito, muito, muito maior do que se você ouvir a palavra do conselho e simplesmente passa e vai embora. E aí no final desse texto de Salmo 1, fala que o caminho do justo é assim, como árvore prospera, mas o caminho do ímpio conduz à desgraça e à morte. E o caminho do ímpio, em outra tradução, leva à destruição. E nós vamos observar que no versículo 11 e 12, nós vamos ter ele enfatizando esse conselho: olha, não para no caminho do mal. Não para no caminho ou naquilo que você percebe que não é de Deus. Algo disfarçado no nada a ver. Algo disfarçado naquilo que parece, mas não é. Vamos ver o versículo 11 e 12, que vai nos indicar mais alguma coisa. Aí ele diz: eu, o Pai, a sabedoria, o Pai Celeste, a sabedoria que vem do alto. Ele diz assim: eu, meu filho,
Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguirem, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Aleluia! Aleluia! O caminho da sabedoria nos faz andar em segurança. Por isso que ele fala, não se atenta, não pare, não entre, não assente-se sobre uma situação, sobre uma questão em que eu não estou aprovando, onde o Espírito já disse não. Mas se ainda assim, se tiver alguma dúvida, nós temos ali o caminho do justo, que é o outdoor, né? Eu chamo esses versículos muito conhecidos de outdoor daquele texto. O outdoor do capítulo 4 está no versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, cada vez mais, até plena claridade do dia. Em outra versão diz, mas o caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu quero te trazer para essa situação desse clarear do nosso caminho. Aquele sol que vai se levantando. 5 horas, 5:30, 7, meio-dia, completamente claro. Querido, receba o conselho do Espírito Santo. Está inseguro? Tem alguma coisa que você não está entendendo? Você não está sabendo direito como pisar? Espere. Não é fácil. O verbozinho difícil, né, queridos? Espere o sol do meio-dia. Salmo 37. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair tua justiça como o sol do meio-dia. Queridos, aquele sol que não tem sombra. Ele está de tal forma posicionado que ele clareia absolutamente tudo. Não há sombra. Então, se o sol ainda não está nesse ponto, espera. Porque o sábio diz aqui, no versículo 12, assim, quando você por ele seguir, por esse caminho que eu indiquei seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Eu fico emocionada, irmãos, com o cuidado do Senhor com a minha e com a tua vida. O que nós precisamos é esperar o sol do meio-dia, porque daí nós podemos até correr, porque nós vemos os obstáculos e nós poderemos nos desviar deles. A vida do justo é assim, ela clareia, ela mostra, dá convicção, firmeza nos passos. Você vai poder pisar firme, sabendo como, onde, de que forma, aonde tem que desviar, onde tem que ir por um outro caminho. Então, neste momento, eu quero te pedir, ouça a voz desse Pai sábio, amoroso, zeloso, em que diz que quando vem o sol, a claridade plena do dia, então nós poderemos seguir. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ele que conduz a porta, ele que é essa porta e que é o pastor, que não nos falta nada e que nos conduz a pastos verdejantes. Ele que percorreu a via dolorosa, o caminho da dor, por mim e por você. Ele ainda continua sendo juiz, sumo sacerdote, intercessor e salvador. Queridos, os princípios não mudaram. Nós mudamos muita coisa nesse viver dos últimos tempos, por conta da
epidemia. Nós temos cuidados que nós não tínhamos. Estamos distanciados para que não fiquemos doentes. Mas quer saber de uma coisa, queridos? Os princípios da oração, do perguntar ao Senhor qual caminho seguir, a seguir este caminho da luz que vai levantando na alvorada, não mudou. Está em dúvida? Não faça. Está em dúvida? Não responda. Seja sincero. Querido, querida, eu estou orando, eu ainda não tenho convicção. Porque quando as coisas são de Deus, eu posso falar para a vivência. Flui. As coisas fluem. Sabe, queridos, como você, eu também estou vivendo um tempo de pausa. Não é fácil. Eu tinha planos de estar aí em São Paulo, eu tinha uma agenda no Rio de Janeiro. Mas quer saber? O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E esse centro da vontade de Deus nos dá o quê? Prudência, tempo de espera, para ser seguro, para viajar, para realizar inclusive os planos dele para as nossas vidas. Eu quero te contar sobre essa questão de vontade de Deus. Quando foi para eu voltar aqui para Vilhena, quem conviveu comigo sabe, eu fiquei aí 10 anos, estudei, tive muitas vivências no Senhor. Foi um tempo de muita bênção, irmãos. Nunca me faltou nada, sempre fui muito bem assessorada, sempre tive recursos no Senhor. Vivi aí, vivi bem. Quando minha mãe faleceu em 2014, aí ficou aquele buraco na alma. Eu tinha um curso para terminar, um curso de regência que eu estava fazendo aí. Eu tive que voltar com toda aquela dor. Eu falei, não, eu vou ter que concluir o curso. E assim eu fiz. Aí fui, conversei com os meus pastores e tal. Falei, eu preciso voltar. Preciso estar do lado da minha irmã, preciso estar do lado do meu irmão, não só por eles, mas por mim também. Por esse tempo de perda, de reconstrução do nosso coração. E eu estava morando sozinha aí, minha irmã ficou sozinha aqui, ela morava com a minha mãe. Irmãos, para ser bem breve, né, eu costumo dizer que eu sou boa de resumo, todas as portas foram fechadas assim, ó, pá, sabe quando fecha legal? Os ministérios, a despedida, a forma com que eu saí da igreja. E tinha algo que eu queria muito, vindo pra cá. Por quê? Muitas coisas da casa da minha mãe tinha sido jogado fora, porque estava muito velho. E aí tava um oco, assim, entre a sala e a copa da minha casa, tava um vazio. Tinha um vazio da ausência da minha mãe, o vazio das coisas que tinham sido jogadas embora, né? E eu tinha as minhas coisas que eu morava aí, que para vender não tinha muito valor, mas que ainda dava para nós usarmos aqui. Tinha ganhado uma mesa lindíssima, que é essa que eu estou agora. Eu não vou mostrar para você agora, porque vai dar muito transtorno por causa da câmera. Mas é uma mesa linda de vidro, que tem umas pedrinhas dentro. Eu ganhei essa mesa aí, e eu tentei ver preço para trazer a mudança de São Paulo para Rondônia. Irmãos, era um negócio assim, 13 mil, 8 mil, um negócio absurdo. Se eu tivesse 8 mil, não tinha nem o que trazer, dava tudo e comprava aqui, né? Queridos, eu só sei dizer para vocês que depois de pesquisar, eu trouxe minha mudança para cá, irmãos. Se deu 1.200, de São Paulo até aqui deu muito, mas eu acho que deu menos, deve ter dado no máximo 1.000. Olha para vocês verem, de 13.800 para 1.000. E eu lembro de uma amiga que falava assim, Elô, se é para você ficar a vida inteira em Rondônia, eu não sei, mas que é para você ir, minha filha, fluiu, irmãos, fluiu. Essa mudança veio para Cuiabá, de Cuiabá ela nem desceu, porque a princípio era para ela ficar em Cuiabá, na casa de uma amiga. Mas na hora de fazer essa transição da mudança, apareceu um outro caminhão que ia para Porto Velho, passava portanto a minha cidade, para deixar minha mudança aqui. Queridos, isso é só para dizer,
Quando Deus está no negócio, flui. É como se um óleo fosse colocado nas engrenagens, elas fossem se encaixando e funcionando. O caminho do justo é assim. Do justo que vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. O justo que vive pelas coisas não que se veem, mas a convicção das que não se veem e a certeza das que se esperam. Por isso eu quero dizer para você. Está claro? O sol da justiça já brilhou, você já sabe onde vai pisar. E eu nem estou falando para que esse caminho seja todo iluminado não, tá? Mas você precisa ter a caminhada iluminada. Durante o caminho o sol vai se levantando e você vai pisando no caminho. Não é interessante? Não espere que Deus vá te dar um relatório do princípio, do meio e do fim, não. Ó, pisa aqui, aqui é seguro, caminha. Agora espere e observe. Agora você pode continuar. Com Deus é assim, querido. Ele vai nos instruindo durante, no caminho. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, vai caminhando com essa criança e vai ensinando, aconselhando e conduzindo. O Senhor faz isso conosco como nosso Pai. Eu quero encerrar com o Salmo 32, versículo 8, que diz assim: eu, Senhor, o instruirei, o ensinarei e cuidarei de você no caminho que você deve seguir. Que assim o Senhor possa nos abençoar, sabendo que Ele ensina, instrui, conduz e cuida. Salmo 32, versículo 8. Amém? Que esse sol da justiça esteja sobre a minha e a sua vida, a iluminar cada passo, para que nós possamos pisar na segurança daquele que é o nosso porto seguro. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém.